Olá galera, hoje o nosso canal do esporte vem mostrar um pouquinho do futebol maranhense. Nós temos aí divulgado sempre as polêmicas do futebol brasileiro, a situação da seleção brasileira, também as convocações erradas de Diniz, com esse problema aí dos empresários que hoje acabaram com a nossa seleção brasileira, dividiram agora entre o dinheiro e o talento. Está prevalecendo mais o dinheiro nesse momento, o talento ou a performance, o momento de cada atleta não influencia mais, influencia hoje quem tem mais interesse, quem investe mais em uma marca, que jogador já é uma marca, é uma empresa. Então as empresas estão fazendo essa parceria empresa a empresa, transformar a CBF em um balcão de negócio, aonde hoje a seleção brasileira não passa mais do que um balcão de negócio, ficando aí o torcedor a mercê dessa bandalheira toda, esperando que um dia o futebol volte a ser aquele futebol arte, o Brasil seja o protagonista novamente do futebol, no futebol mundial. E a nossa seleção brasileira, nós consigamos resgatar novos valores e mostrar os nossos talentos àqueles que estão em evidência, não aqueles que são convocados por empresários, como a gente vem mostrando ao longo da semana. Mas hoje nós vamos também falar da Série B, e do Sampaio Corrêa, que deu uma goleada ontem no Avaí, no Castelão, em São Luís do Maranhão, por 4-0. Mas segue a nossa vinheta e conversamos já sobre isso. Bem galera, o Sampaio Corrêa goleou o Avaí por 4-0 na noite desta segunda-feira no Estádio Castelão, lá em São Luís do Maranhão. O Sampaio Corrêa, que é uma equipe que ano passado, sob a direção do técnico Léo Condé, ficou em quinto colocado por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, não tomou a vaga do Vasco da Gama, que por sua vez ficou em quarto colocado, conseguiu o acesso à volta à Série A, mas não foi só totalmente por méritos, porque o Sampaio Corrêa também perdeu a qualidade das vitórias em algumas partidas jogadas fora. Também teve problema de jogadores envolvidos com a máfia dos resultados aí de futebol, mas isso não é algo que vamos conversar agora. Vamos conversar agora sobre o Sampaio Corrêa, nesse seu centenário, que não conseguiu ganhar nada, muito ao contrário, dando susto na torcida a cada momento, e susto esse que ainda vai até no sábado na partida contra o Sport. Mas ontem, o Sampaio Corrêa, dentro do Estádio Castelão, derrota o Avaí por 4-0. Uma partida memorável, aonde o time do Sampaio Corrêa se empenhou nesse jogo, e a torcida, por sua vez, fez a sua parte, compareceu no estádio, apesar de ser uma segunda-feira, em um horário um pouco rude, né, para quem está saindo do trabalho, numa segunda-feira, 8 horas da noite, poderia ter até um público melhor, mas a dona CBF é que manda. Então, vamos lá. Quem faz o futebol é o torcedor, mas esse é o que menos participa na hora de decidir. Só participa na hora que é convocado, que o time está lá embaixo, tá aquela coisa toda. Mas Sampaio Corrêa ontem, no Estádio Castelão, contra o Avaí, Sampaio que briga para não cair, as 7 partidas que não ganhava ninguém, e o Avaí também as 7 partidas que não perdia, perdeu a invencibilidade ontem à noite no Estádio Castelão, nessa segunda-feira, dia 20, dia da consciência negra. No primeiro tempo, o VAR pegou lá uma cotovelada do jogador do Avaí, que foi expulso. Logo após a expulsão do atleta do Avaí, o Sampaio cresce na partida e começou a pressionar, sobe mais o seu time e começou a pressionar o Avaí, não deixou que o Avaí jogasse. Logo em seguida, a expulsão, o Ítalo abre o placar, fazendo 1-0 para o Sampaio Corrêa. Logo depois, é uma outra jogada. O próprio Ítalo consegue virar uma bola, entrega para o Neto Paraíba, o Neto Paraíba consegue fazer o segundo gol do Sampaio. Logo depois, o Ítalo novamente aumenta para 3-0 e logo no final, já quase no final do jogo, Patrick Alain consegue ampliar para 4-0. 4-0 que dá uma certa tranquilidade para o Sampaio, mas só que ainda não passou o temor. O Sampaio também ainda precisa secar os seus adversários, que é a Ponte Preta, a Chapecoense e o Tombense. Bem, esses adversários, por sua vez, não fizeram seu trabalho, seu trabalho de casa. Perderam seus jogos e o Sampaio ganhou o seu jogo, que estava em 18º, agora está em 15º, com 39 pontos. Sempre empatado aí com a Ponte Preta em número de pontos, mas só está acima porque tem um saldo positivo de gols, a mais do que a Ponte Preta. Mas
Neste sábado, às 5 da tarde, o Sampaio enfrenta o Sport, que precisa dessa vitória contra o Sampaio Corrêa, enquanto o Sampaio Corrêa precisa fazer pelo menos um ponto contra o Sport, para não depender de ninguém e se classificar, se manter na Série B. Bem, mas a torcida, ela mostrou o resultado, mostrou sua força ontem. O que está faltando, o que faltou para o Sampaio Corrêa durante toda essa temporada foi a qualidade na gestão. A gestão do Sampaio Corrêa foi que sempre deixou a desejar. O Sampaio Corrêa tem um presidente centralizador que não ouve ninguém e que conseguiu dar esse susto na torcida até agora. Por enquanto, ainda não está salvo do rebaixamento. É preciso jogar mais uma decisão no sábado. O sábado tem que jogar todo mundo, não tem essa de Pimentinha ficar e não jogar. É o último jogo, tem que jogar o jogo da vida dele. O Sampaio tem que jogar o jogo da sua vida, tem que mostrar que esse time, apesar de ser um time com características de Série C e D, precisa mostrar dentro da Série B que é um time competitivo para essa divisão. Não pode mais ficar à mercê dos seus adversários. Se ganhar o adversário, o Sampaio está lascado. Se perder o adversário, o Sampaio está de boa. Não, o Sampaio tem que estar de boa porque vai vencer a sua partida. Vai jogar muito contra o Sport. A torcida acredita nisso, acredita que o Sampaio será um super time nesse sábado e que vai voltar, se possível, com empate de lá de Recife. Então, galera, esse é o nosso comentário de hoje. E hoje à noite nós temos aí um jogaço da seleção brasileira com a Argentina, essa seleção que deixa de ser brasileira, por quê? Porque ela não é a seleção convocada pelos melhores que estão em seus clubes. Ela é uma seleção convocada pelos empresários, como esse canal já vem mostrando há algum tempo. Veja aí a matéria do Fernando Diniz, a escalação da seleção, como é que ele está fazendo, como é que ele está armando essa seleção para hoje. Utilização do time titular da seleção brasileira, deu para ver antes de fechar o treino que novamente teremos um quarteto com Gabriel Jesus, Rodrigo, Rafinha e também o Gabriel Martinelli. O porquê a utilização de 4 atacantes e não meio-campista de ofício? Queria entender um pouco mais desse seu pensamento com relação a isso, por favor. Em relação ao quarteto ofensivo, a gente faz essa pergunta, eu acredito um pouco por conta do resultado e mais do que por conta do desempenho. Eu não enxergo o futebol, talvez da maneira que vocês enxergam. Se colocasse um jogador, ou mais um volante, ou um meia, o time ia ficar mais protegido, ou coisa do tipo. Eu não encaro assim. O Brasil na Copa do Mundo jogou com uma formação também muito parecida. Jogava com o Neymar também, é um atacante. Jogou com 2 pontas abertos, com um centroavante, e o Paquetá, que é um jogador até com características mais ofensivas do que o Bruno Guimarães. Então a gente está tratando esse quarteto como se fosse uma coisa extremamente inovadora e diferente, coisa que não é. A Copa do Mundo o time jogou dessa maneira. O que muda é que tem um novo jeito de jogar, com mais agressividade, que a equipe vai se adaptando e às vezes leva um pouco mais de tempo. Então a equipe ela teve momentos muito bons contra a Colômbia, que a gente pretende contra a Argentina, já entrando no jogo, que eu acho que foi sua terceira pergunta, fazer as correções do sistema defensivo. Repito, o time não ficou exposto por conta, se fosse para ficar exposto desse jeito, a gente tinha ficado exposto o jogo todo. É que a equipe tinha um plano para jogar e depois a gente foi fragilizando um pouco a ideia de marcação que a gente tinha inicialmente. E por conta disso, que a gente em alguns momentos pareceu que ficou muito exposto ou com o meio campo despovoado. E a minha maneira de pensar o futebol não é departamentalizando o jogo. A defesa fica aqui atrás, o meio de campo fica no meio do campo e o ataque fica na frente. É um jeito de jogar muito mais orgânico, muito mais junto, que todos os jogadores têm que jogar de maneira coesa para a coisa funcionar de uma maneira mais efetiva. Coisas que a gente não acredita, né, galera? Coisas que a gente não acredita. Veja bem, o Gabriel Jesus. O que faz o Gabriel Jesus nessa seleção? O que faz? A maioria dos jogadores dessa seleção são entregues por empresários. Por que o Pedro está fora dessa seleção? O Tiquinho Soares está fora dessa seleção? Por que o Bruno Henrique está fora dessa seleção? Nós temos uma seleção brasileira dentro do Campeonato Brasileiro que dá de 10-0 nessa seleção que está aí. 10-0 nessa seleção que está aí. Temos técnico 200 vezes melhor do que o Fernando Diniz. O que acontece?
a máfia do futebol, os esquemas dentro do futebol, não deixa mais com que o torcedor sente na porta de casa, coloque a sua televisão, faça o seu churrasco e bote a sua cerveja para gelar, como outrora era, para assistir o jogo da seleção brasileira. A maioria dos torcedores do brasileiro, a maioria dos brasileiros, estão sem motivação para assistir um jogo da seleção brasileira. Não existe há muito tempo mais uma seleção brasileira. Existe um time da CBF, vestido de amarelo. Não é mais a seleção brasileira, não se convoca mais os melhores em técnica, os melhores em preparo físico, que esteja melhor fisicamente, tecnicamente e psicologicamente. Não se convoca mais, só se convoca agora pelo nome, pelo status que já tem, com o Gabriel Jesus. 2 Copas, nenhum gol. Aí, deixa-se de se convocar um jogador que está bem fisicamente, está inteiraço, fazendo gol, como o Pedro. E aí, você espera o Gabriel Jesus ficar bom, se recuperar de uma contusão para poder voltar para a seleção, para poder jogar. Vamos ver se tem razão aí o Diniz e a CBF. Hoje à noite contra a Argentina, eu vou apostar na zebra, aposto no Brasil sempre, mas é uma zebra se o Brasil ganhar com essa seleção que está aí, a salvo alguns jogadores aí que nós temos na seleção brasileira, mas dificilmente, pelos padrões que hoje a gente vê a seleção brasileira, né? Mas é Brasil, né? É Brasil. Tem que ir lá, sangue mesmo na chuteira e tal, coração na chuteira, chega lá e vamos vencer a Argentina. Claro, é isso que nós queremos. Mas hoje é difícil para a gente chegar e abrir a boca e ter que dizer: se o Brasil ganhar a Argentina, zebra no Maracanã. Valeu, galera.